os 3 erros que a família do dependente químico comete que impedem ele de sair do mundo das drogas. E principalmente, dele sentir necessidade de sair do uso de substâncias e começar realmente uma vida nova em recuperação. Primeiro ponto que você precisa entender: você não tem culpa disso. Ninguém criou um filho, ninguém casou, ninguém convive com alguém esperando que essa pessoa vá usar droga, que um dia você tenha que saber resolver esse problema, tá bom? Mas é possível sim, com a sua ajuda, tirar ele do mundo das drogas. Mas para isso você precisa entender também que alguns erros comuns não podem acontecer. E esses erros comuns, geralmente, são aqueles erros que você acredita que pode estar acertando, que naquele momento você fez a coisa certa. Vamos pensar que esse dependente químico, ele não está com a saúde mental dele equilibrada. Então, o discernimento racional dele não existe na maior parte do tempo. Ele acredita que toma boas decisões, que faz tudo certo na vida dele do jeito que ele quer. Ele acredita nisso. Não quer dizer que ele esteja correto. E 99% das vezes não está. O 1% é um milagre que acerta sem querer, mas conscientemente ele não está tomando as melhores decisões da vida dele, muito pelo contrário, deve estar tomando as piores, cada dia mais abaixo. A consequência é que cada dia piore um pouquinho mais, porque ele principalmente está tentando sozinho e não está admitindo o que ele usa. Mas ele não precisa admitir para que você consiga ajudar ele. Você pode ajudar ele só corrigindo esses erros para que ele sinta que ele precisa de ajuda, para que ele sinta a necessidade de sair do mundo das drogas. O primeiro erro que você pode estar cometendo é querer dar conselhos para esse dependente químico que não aceita ajuda, que não quer nem falar de tratamento. Esse nível de dependência química é o primeiro nível, é quando está em absoluta negação. Ele nega que tem problema, às vezes nega até que usa droga, ele nega que tem problema no emprego, ele nega um monte de coisa. E quando ele assume alguma coisa que ele faz uso, geralmente ele descarrega a culpa em todo mundo, em todos. Uso por isso, por causa de fulano, por causa de quando eu nasci, por causa da vida passada, por causa de tudo ele é um culpado. É mais fácil a gente colocar a culpa no outro pelo nosso erro, porque a gente se sente menos culpado. E é isso que ele vai fazer o tempo inteiro quando está nessa fase de negação. O que você precisa entender é que conselho não resolve. Até porque eu tenho certeza que você não deu só um até hoje para ele. Provavelmente você já deu muitos. Tem gente que dá conselhos diariamente. E isso só funciona quando não é um dependente químico e que é uma pessoa mentalmente equilibrada, com a saúde mental legal e que pede um conselho para você, porque vê você como uma referência de que pode ajudar. Mas não é o caso do dependente químico. Quando você traz um conselho para ele, muitas vezes ele nem pediu. Então ele não vai acatar aquilo. Aquilo não vai mexer com o emocional, com o ego dele, seja com o que for, achando que você está certo e que ele tem que mudar. Ele pode falar isso no momento para poder cessar a conversa, parar com o assunto. Ah, tá bom, eu vou fazer. Ah, tá bom, eu vou procurar ajuda. Ah, tá bom, eu vou fazer desse jeito. Tá bom, tá bom. Ah, depois eu vejo, depois eu vou atrás, depois eu faço. Depois, porque agora ele não quer. Amanhã é agora, depois de amanhã é agora. Vai ser sempre um eterno agora para ele, porque ele só vai depois. E por que que isso não funciona? Não funciona pelo mesmo motivo do segundo erro, que é quando você briga com ele, por exemplo, quando ele chega sob efeito de drogas. Primeiro, que ele chega sob efeito de drogas, mesmo ele não confessando, você percebendo que ele está sob efeito, ele não vai absorver nada do que você falar. Nem conselho, nem briga, nem sermão, nem nada nesse sentido. Sobre o efeito. Ou num surto de abstinência antes do efeito, ele não vai acatar nada. Ele não está conseguindo raciocinar ali ao ponto de entender que vai fazer mal ele fazer o uso, ou que vai fazer mal ele continuar fazendo uso, que isso está destruindo a vida dele. Então, nesse momento, não vale a pena você se desgastar, nem com conselhos, nem com briga, nem com sermões. Você tem que se preservar. Existem momentos adequados para que você dê um conselho, um momento adequado para você oferecer ajuda, existe um momento adequado até para você brigar, se for o caso. Mas até a briga você tem que saber como fazer, até o tom de voz, porque senão você se perde, se desequilibra como ele e se coloca no mesmo posicionamento. E aí você perde totalmente a conexão com ele e perde também a autoridade. O que seria a conexão? Ele acreditar que você não pode fazer nada por ele, que você não pode ajudar ele nunca. Então ele jamais vai vir pedir ajuda para você se ele perder essa conexão. Então é preciso manter um certo nível de conexão com o dependente químico quando estamos tentando ajudar. E quando você perde
o seu respeito, a sua autoridade com ele, significa que ele não vê em você uma pessoa com moral, como diz no linguajar popular, para falar algo para ele. Então, por aí, você tem que entender que o dependente químico, nesse momento, ele tem o mecanismo inconsciente dele que acredita que um conselho, que uma briga, que um sermão, com essa tentativa sua de oferecer ajuda para ele, é uma forma de você roubar a liberdade dele, a liberdade de decidir o que ele vai fazer com a própria vida. Ele se sente amarrado, acorrentado, aprisionado, e ele não vai ceder a isso. Então, quanto mais você oferecer ajuda nessa fase inicial, presta atenção no que eu estou falando, nessa fase inicial da negação dele, ele vai cada vez mais rejeitar e ficar cada vez mais distante de aceitar um pedido de ajuda, de aceitar que você ajude ele, de aceitar um tratamento ou qualquer coisa que encaminhe ele para um processo de abstinência. Então, nessa fase, a melhor forma de ajudar é não ajudando, não oferecendo, não dando conselho, não dando sermão. Claro, você tem que ficar de braço cruzado? Não, tem que ficar de braço cruzado. Quando você deixa de fazer algo por ele nesse momento, você já está fazendo. É contraintuitivo, né? Porque nós fomos criados em uma sociedade onde fazer algo para alguém significa dar, entregar, acolher, abraçar, dizer te amo, dar dinheiro, dar presente, pagar uma conta, levar no hospital, comprar comida, pagar o aluguel, ajudar a pagar uma luz. Isso é fazer algo na nossa sociedade. Porém, para o dependente químico, quando você faz esse tipo de coisa, você está dando para ele a entender que você está aprovando o uso. Então, se ele consome todo o dinheiro, se ele consome, se ele tem problemas, e você vai lá e supre essa necessidade dele, para ele é uma aprovação. Por isso que depois que ele sente que você aprovou o uso dele, porque você está resolvendo os problemas da vida dele, quando você briga e fala que a droga é ruim, que isso está acabando com a vida dele, ele fica confuso inconscientemente. Porque nessa hora você ajuda e dá as coisas, aprovou. Agora você está falando que não presta, que não serve. Então acaba sendo contraditório. E isso ele não entende de forma consciente. Ele não sabe desse pensamento. É tudo muito lá dentro, no inconsciente dele. Porque as ações é que ativam isso, não é o que você fala. Então, por isso que tem que parar de dar conselho, parar de dar sermão, parar de brigar com esse dependente químico que está na fase da negação e que não aceita ajuda de forma alguma. Agora, nós podemos apenas pensar no terceiro erro. Quando a família começa a parar de fazer algumas coisas, como por exemplo, vou parar de dar dinheiro. Para de dar dinheiro. Aí, mas é que eu dei porque isso volta atrás depois de uma semana. Mas eu dei agora por causa que era para pagar a luz, não ia ficar sem a luz. Pronto, você voltou atrás. Quando você voltou atrás, você zerou o processo. Então, um erro muito grave nesse processo inicial de ajudar esse dependente que está em fase de negação é a família parar de fazer algo por ele e voltar a fazer. Ameaçar ele que se você usar, não entra em casa, mas ele entra. Eu vou parar de dar dinheiro. Aí volta a dar dinheiro. Porque eu vou contar para fulano, mas não conta para fulano. Não vou mais te acordar para ir trabalhar. Acorda ele para trabalhar. Não vou mais cuidar do seu quarto. Volta a cuidar do quarto. Com isso, você vai perder total autoridade para falar sobre recuperação, sobre tratamento, e ele não vai te obedecer. Então, a minha dica de ouro agora, para fechar esse vídeo, é: se você prometer algo para o dependente químico, cumpra. O não cumprimento disso é como se fosse uma recaída muito mais intensa. Você vai demorar bem mais tempo depois para retomar essa autoridade que você perdeu nesse momento. E se esse tipo de conteúdo te ajuda, já compartilhe esse vídeo com outro familiar para ajudar também e já se inscreve no meu canal, porque nós vamos postar mais conteúdos como esse.